Por trás da aparência inocente dessa doce velhinha, esconde-se uma mentalidade de uma mulher que faria qualquer coisa para ficar com o dinheiro dos seus cônjuges. E para isso, ela decidiu tirar a vida de todos eles. Ela tirou a vida de 4 dos seus cônjuges, mas há suspeita de que ela tenha eliminado mais de 10 maridos. Essa é a história da vovozinha, chamada carinhosamente de Viúva Negra do Japão. Você quer saber todos os detalhes? Então eu vou te contar logo depois da abertura da nossa vinheta. Então, solta aí. Olá, pessoas do universo, pessoas da internet, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Esse é o quadro Ásia Criminal, o primeiro quadro do Brasil a trazer casos criminais relacionados a asiáticos ao redor do mundo e que aconteceram aqui na Ásia. Então seja muito bem-vindo, já se aconchegue, pega sua água, se hidrate bastante, porque o caso de hoje, como sempre, tá aí de fazer seu queixo, ó, cair. Chisako Yamamoto nasceu no dia 28 de novembro de 1946 em Fukuoka, lá no Japão. Ela era de uma família de classe média, ela tinha ali estudos, porém ela não conseguiu entrar na universidade porque o pai dela não deixou ela. Então, de acordo com a mentalidade do pai dela, ela tinha ali que se casar, encontrar um esposo e construir uma família. Quando ela conheceu o primeiro marido dela, em 1969, ela teve contato com o primeiro elemento químico que ela viria usar para tirar a vida do esposo dela. Essa é uma suspeita. Tudo que eu estou falando aqui é baseado em hipóteses da investigação, da linha de investigação da polícia, porque o que aconteceu? Como esse crime aconteceu há muito tempo, e lá no Japão eles não fazem a dissecação de corpos, quando eles... não é muito comum, né, fazer a exumação do corpo, que é verificar a causa morte quando uma pessoa morre. E como também a maioria das vítimas foram queimadas, dos ex-maridos da Chisako foram queimados, não é muito comum o governo, no caso, a polícia, fazer autópsia. Então, há uma linha de suspeita de investigação. Então, tudo que eu vou mencionar aqui é uma suspeita do que foi apurado e o que a polícia acredita que tenha ocorrido. Esse primeiro esposo dela, essa primeira relação dela, de 1969, o homem, ele tinha uma empresa de impressão de tecidos, no qual o cianeto era o principal componente químico usado. E foi aí que ela teve o contato com esse elemento que ela viria a usar para tirar a vida dos próximos maridos. E com ele, ela teve 2 filhos. O primeiro marido dela, o Sr. Kakeri, morreu em 1994, aos 54 anos. Ele tinha acabado de sair do hospital porque sofreu um ataque cardíaco e dias depois ele veio a falecer. Na ocasião da morte do marido dela, ela herdou todo o dinheiro porque ele não tinha filho, e logo depois que ele morreu, como ela era a esposa legal dele, ela mandou cremar o corpo do marido. Então foi quase que um crime perfeito, se ela não tivesse parado por aí. Então os investigadores acreditam que esse primeiro marido dela tenha sido a primeira vítima que ela fez ao longo desses anos, né? Então eles colocaram aí como a primeira vítima de várias outras que viriam acontecer, viriam passar pela mão da nossa querida Chisako, a nossa vovó Viúva Negra. Em 2007, ela ficou noiva, isso mesmo, gente, noiva, porque o amor não tem limites, do senhor Toshiaki Suehiro, um ex-funcionário da prefeitura de Kobe, lá no Japão também. O homem, ele tinha 79 anos de idade e ele desmaiou do nada, no meio da rua. E por causa desse desmaio, viram que o corpo dele estava muito debilitado, ele já estava ali sofrendo de alguma doença desconhecida. Ele foi colocado em estado de respiração através de aparelhos, e ele ficou conectado a esses aparelhos até o ano de 2009, quando ele veio a falecer de câncer. Ele já estava muito doente. O fato dele estar sendo ali envenenado por cianeto acelerou esse processo ali de câncer. Aconteceu que quando ele morreu, o hospital tinha os exames dele, porque ele fazia ali exames constantemente, e o hospital já havia
diagnosticado vestígios de cianeto dentro das amostras de sangue dele. Aí você acha que a Chisako parou por aí? Não, porque ela tinha muito amor para dar e também ela queria muito mais dinheiro. Então, em 2011, ela conheceu um outro senhorzinho e ela ficou noivo do senhor Masanori Honda, de 71 anos. Ele morreu de arritmia 6 meses depois, enquanto andava de moto. Ele estava ali andando de moto, teve essa arritmia, provocado também pelo envenenamento do cianeto, e acabou caindo e veio aí a falecer. Aí ela, como continuou querendo amar demais, ela conheceu o senhor Minoru Ryoki, de 75 anos. Então ela acabou ali tendo uma rápida passagem de relacionamento com ele, uma rápida porque ele acabou sendo envenenado de novo durante um jantar de 2013. Ele passou muito mal e até então as pessoas, os parentes próximos dele, acreditavam que ele tinha morrido devido ao câncer. Ele tinha um câncer de pulmão já ali em estágio inicial. Só que durante a investigação, como foi uma das mortes mais recentes nesse caso, a polícia conseguiu ali exumar o corpo. Ela não conseguiu cremar porque ela não era responsável legal por ele, ela não tinha se casado com ele. Então a polícia conseguiu, os promotores pediram para que o corpo sofresse ali uma perícia, e foi então aí que eles conseguiram ver que o corpo tinha vestígio de cianeto. Então eles foram pesquisar ali todo o passado da Chisako, e foi aí que eles também descobriram que aquele primeiro marido dela, lá de 69, tinha passado pelo hospital, e nos registros médicos, os médicos haviam encontrado ali também vestígios de cianeto no sangue do ex-companheiro da nossa viúva negra. E ela só foi presa em 2014, quando a última vítima dela, que também acabou sendo o marido dela, morreu aos 75 anos de idade. Ele foi encontrado morto perto da casa dele em Kyoto. O homem em questão era o Isao Kaker. E detalhe, gente, ele morreu em dezembro de 2013. Sabe quanto tempo depois de eles se casarem? 1 mês. Então eles viram ali que todas as pessoas, os supostos relacionamentos que ela tinha, os companheiros dela morriam logo após dela oficializar a reunião. Era um padrão assim bem óbvio. E a promotoria, os investigadores, a polícia também descobriu que ela entrava em perfis, em sites de relacionamento, aplicativos de relacionamento, e ela conseguia filtrar as suas vítimas. Então ela preferia homens que fossem mais velhos, fossem ricos e que não tivessem herdeiro, que era justamente para ela conseguir passar ali o papo, o chaveco nos velhos, pegar eles. E como eles estavam também, todos tinham condição de saúde bem precária, ela dava ali o veneno, e o veneno acabava acelerando todo o processo da doença, o avanço da doença. Então, por isso que muitos deles também morreram de fraqueza devido a alguma doença que eles estavam enfrentando. Os últimos, no caso, estavam enfrentando um câncer. Deixa eu corrigir uma informação: ela não procurou ele em sites de relacionamento, ela procurou em agências de namoro. Sabe aquelas agências em que as pessoas vão, colocam o seu currículo e pedem para ficar ali no banco de dados, aí a pessoa da agência... Eu acho que esse tipo de serviço já não existe mais, porque essas agências, elas foram substituídas pelos aplicativos, né? Mas nessa época, eram as agências de namoro, que as pessoas iam lá, antes do Tinder, desses outros aplicativos, iam lá, faziam o seu cadastro, colocavam o seu cadastro no banco de dados, e tinha uma pessoa ali que fazia toda essa triagem, né? Então essa pessoa mandava como se fosse ali um cardápio de pessoas que meio que davam match com as suas preferências, né? Que casavam com o que você estava procurando. Então você recebia ali os perfis, você olhava e falava, eu acho que eu gostei desse senhorzinho aqui. É velho, tá perto de morrer, tem dinheiro? Quero. Então eu já pegava ali a lista e pá, já era uma possível pretendente para ela colocar ali em prática no plano dela, esse plano bem macabro. Então, o plano dela era bem simples. Ela envenenava eles com uma dose
pouca de cianeto e ela misturava essa dose de cianeto em cápsulas de vitaminas, né? Então as vítimas acabavam tomando essas vitaminas, achando que ela estava ali cuidando, né? Estava preocupada com a saúde deles, mas na verdade essas vitaminas tinham dentro daquela cápsula, tinham ali um pouquinho de cianeto, que é para ir matar aos poucos a vítima ficava fraca, sentia fraqueza, enjoos, tontura, e até que o corpo não aguentava e a pessoa tinha que ir pro hospital já passando mal. Mas quando a pessoa já ia pro hospital, ela já estava nas últimas. Quando ela foi presa, a Chisako já era uma mulher milionária, já era uma pessoa bem de vida. Só que ela era bem de vida, porém ela empregava muito mal o dinheiro dela, né? O dinheiro que ela conseguiu dos maridos dela. Então ela acabou perdendo muito do dinheiro que ela tinha pego com os ex-companheiros dela. Então ela fez vários investimentos que foram um fracasso, um fiasco. Ela não sabia realmente investir, ela queria ter ali o dinheiro, mas não sabia como fazer o dinheiro render. E ela acabou fazendo vários péssimos negócios e ela, apesar de ser milionária, já tinha perdido boa parte da fortuna dela nesses empreendimentos e nessas empreitadas aí que ela realmente não sabia como administrar. Ela sabia como ganhar dinheiro, mas não sabia como desenvolver. Quando ela foi presa, a princípio ela relutou bastante para confessar o crime. Ela ficou ali naquela fase assim, negando, obviamente ela não queria ser presa, até que a polícia teve que progredir nas suas investigações. A polícia encontrou ali os vestígios do primeiro marido e dos outros, né, evidências. Só que como a maioria das vítimas já tinham sido cremadas e a família não tinha autorizado, né, a exumação do corpo, a necrópsia do corpo, ficou difícil para a polícia saber realmente se ela tinha sido responsável por tirar a vida daqueles homens, né? E durante o interrogatório dela, depois que ela foi jogada ali contra a parede e que todas as evidências apontavam para ela foi de fato desmascarada, ela disse que ela se relacionou com entre 10 a 14 homens, e esses 10, 14 homens também supostamente perderam a vida, só que a polícia não tem como provar que esses homens morreram por causa de envenenamento por cianeto, porque, como eu falei para vocês, a maioria desses homens, o corpo deles foram cremados, então não tem como provar, né? Então a suspeita é que sim, ela tenha participado, mas ela não está sendo julgada por todos essas mortes. Então, aos 74 anos, no ano de 2017, ela foi condenada a por, assim, ó, né? Lá no Japão, porque eu não posso falar o nome, e ela foi condenada pela morte de 3 dos homens, incluindo ali o marido dela, em uma tentativa de homicídio, porque um dos namoradinhos dela, enquanto ela estava entre esses casamentos, conseguiu fugir. Ela estava ali no jantar, ele conseguiu ali fugir, passou mal e acabou cortando ali relações com ela. Mas ele afirma, né, ele colaborou com as investigações, de que ele, durante esse pouquíssimo período de tempo em que ele manteve contato com ela já estava ali começando a envenenar ele também. Em 2019, ela tentou entrar com uma apelação pro juiz, então a pena dela foi revista, porque, de acordo com os advogados de defesa dela, ela aparentava demência. Ela já estava ali com estágio inicial de demência, que também foi confirmado que realmente ela estava ali no estágio de demência, mas mesmo assim isso não foi um motivo para que a sentença dela foi revista, porque a juíza considerou que mesmo ela estando em estado de demência inicial, isso não influencia, isso não impede, né, que ela cometeu ali crise, que ela provavelmente também cometeu outros contra outras pessoas que não foram provadas. Mas aí o juiz que estava presidindo a sessão dessa reavaliação da pena dela viu que, mesmo ela estando alegando que ela estava ali com estado inicial de demência e que ela poderia ali ter uma clemência mudando da pena de uma pena perpétua, o juiz manteve ainda a decisão, falando que a demência ela não iria livrar, né, o que ela fez, né, os atos dela, porque já aconteceram e ela é uma pessoa extremamente perigosa. Então, quando o juiz
Yuko Miyazaki leu a sentença dela, ele disse o seguinte, abre aspas, ela usou cianeto nos homens depois de fazer com que eles confiassem nela como parceira para toda a vida. É um calculado e cruel, baseado em uma forte intenção de ácido, e por isso eles mantiveram, né? Ela também alegou, quando ela abriu esse processo para que a pena dela fosse reavaliada, ela disse que ela tentou mudar o depoimento dela, dizendo que ela foi forçada e que não era bem assim, só que mesmo assim essa desculpa não colou, porque a investigação foi muito concreta e muito direta com todas as evidências que eles conseguiram ali juntar para incriminar e para provar que a Chisako era uma viúva negra que tinha sido responsável por ter tirado a vida dos ex-companheiros dela. A gente tem até uma matéria na TV que esse caso repercutiu bastante lá no Japão, e ela disse durante uma entrevista para uma emissora lá do Japão que ela não queria morrer. É uma entrevista assim bem fria, gente, mas ela é muito fria em todo o depoimento dela. Ela tem realmente aquele típico comportamento clássico de uma pessoa psicopata ou sociopata, perdão, não sei muito bem definir isso, né? Mas é uma pessoa que não bate bem, né? Ela é bem fria e calculista, principalmente quando ela vai ali se referir aos parceiros dela, né? Apesar de ela ter confessado e tentar mudado o depoimento dela, mas torna ela uma pessoa realmente extremamente perigosa para conviver com a sociedade, como ela atua as pessoas de forma bem cruel, sem chance de defesa, porque eles estavam sendo ali envenenados, torna um pouco difícil da Chisako conseguir um dia uma redução, né, uma reavaliação da pena dela, né? Então eu pesquisei na internet para verificar se tinha aí uma possibilidade dela conseguir uma revisão da pena dela, e eu vi que não. Ela tá numa prisão junta com outras mulheres também que são bem famosas no Japão por terem também tirado a vida dos seus companheiros, outras viúvas negras, e eu descobri que tem bastante mulheres assim, né, gente? Eu fiquei assim chocadíssimo. E para construir esse texto foi muito mais fácil para mim, porque tem muito material na internet. Eu queria que o Fabrício colocasse aí o blog assim na tela, porque foi muito importante, porque estava em português e foi uma dica de uma pessoa que me mandou lá no Instagram, que trabalha, que escreve para esse blog. Então eu queria agradecer muito, e eu tô aqui dando os créditos como uma forma de agradecimento. Esse caso ficou mais curto porque eu tô tentando trazer assim mais casos curtinhos para verificar como é que vai ser o desempenho aqui no canal com coisas mais curtas, e também pelo fato de que eu não posso dar muitos detalhes. Então eu agora não estou muito indo atrás de detalhes de como é que a pessoa foi encontrada, essas coisas, porque realmente eu não posso falar determinadas palavras. Então, se eu não posso falar determinadas palavras, fica até difícil, vou ter que fazer o quê? Mímica para vocês. Então, isso acaba fazendo com que eu leia a matéria, traga uma matéria um pouco mais superficial, mas é o que a gente consegue fazer, é o que eu consigo fazer no momento. Então eu espero que vocês entendam. E eu tenho aqui uma enquete para vocês, que eu quero que vocês me digam, né? Os próximos 2 casos que eu vou cobrir são... tem um caso muito chocante lá no Japão, também lá no Japão, de um homem que foi um dos casos assim também mais chocantes da história criminalística do Japão, que era um cara que ele era um serial, e ele usava o poder da mente para tirar a vida das suas vítimas. Você vai perguntar, nossa, que história é essa? Gente, sim, é uma história bizarra, e eu tive que ler, eu vi vídeos, e eu li a matéria e fiquei, gente, como assim existia um serial que usava o poder da mente para tirar a vida das pessoas? Sim, e esse caso foi tão bárbaro que a forma como as pessoas morreram, gente, nem a imprensa da época conseguiu cobrir o assunto, porque nem os jornalistas, que eram jornalistas dessa área, tiveram ali estômago para contar os fatos, para narrar os fatos, porque quando tudo isso aconteceu, foi uma série assim de eita atrás de eita atrás de eita, que as pessoas ficaram assim, Jesus, o que é isso? Esse cara aí é sobrenatural. Então tem esse caso aí, e uma outra votação é sobre um caso que aconteceu na Tailândia, que foi um dos maiores massacres lá da Tailândia, que ocorreu dentro de um shopping.
Várias pessoas acabaram perdendo a sua vida, infelizmente, e pasmem, gente, toda essa ação foi transmitida ao vivo pelo Facebook. Então a gente tem 2 casos aí babadeiros. Então quero saber aqui, coloca a sua opinião aqui nos comentários, qual é o primeiro caso que você quer que eu fale. Vou falar sobre os 2, mas eu quero saber qual vai ser o primeiro e qual vai ser o segundo. E coloca aí também a hashtag Vovó é Perigosa para eu saber que você leu até aqui e a gente desenrolar em um relacionamento aí muito duradouro. Então, se você não é inscrito, já deixa seu like, deixa seu comentário com a hashtag, compartilha pra todo mundo e a gente se vê no próximo episódio, porque você já sabe, né? Mexeu com asiático, mexeu comigo.